volta ao programa Patas, Asas e Outros Pets aqui na sua telinha. Olha, no programa de hoje vamos trazer um documentário completo sobre o Oceano Profundo. Nós vamos levar vocês a uma viagem a criaturas incríveis e misteriosas do fundo do mar. Então, confiram aqui no programa Patas, Asas e Outros Pets. Embora possuam uma força impressionante e uma grande agilidade para nadar, as baleias jubarte ainda devem enfrentar um dos predadores mais inteligentes, a orca. Conhecidas como os lobos do mar, são caçadoras situadas no topo do ecossistema marinho. Graças à sua inteligência superior e às suas extraordinárias habilidades de coordenação em grupo, as orcas transformam cada ataque em uma demonstração impecável de estratégia. Com uma velocidade que pode chegar aos 56 km por hora, conseguem levar vantagem sobre uma baleia jubarte. Mas o que realmente as torna temíveis não é apenas a sua força física, mas as suas táticas precisas e a sua perfeita cooperação em grupo. A orca é o maior golfinho do mundo, com um comprimento entre 8 e 10 metros. Pode pesar até 8 toneladas. O seu enorme tamanho não reduz a sua agilidade e pode alcançar facilmente quase qualquer presa. Diferente de muitos outros animais, a sua arma mais poderosa é a inteligência. As orcas costumam atacar filhotes de baleia ou indivíduos debilitados. Uma tática comum consiste em dividir-se em pequenos grupos e utilizar fortes golpes de cauda para gerar ondas de choque. No entanto, os confrontos nem sempre terminam com a vitória do predador. Às vezes, as baleias jubarte contra-atacam, usando as suas enormes nadadeiras peitorais como martelos gigantes para golpear os seus inimigos. Estes encontros épicos são uma prova do frágil equilíbrio da natureza. Diferente das baleias jubarte, que se alimentam de krill, as orcas têm uma dieta extremamente variada. Caçam desde peixes pequenos e lulas até grandes mamíferos como leões marinhos. As investigações demonstraram que a orca é capaz de enfrentar o terror dos mares, o grande tubarão branco, com uma inteligência magistral. Atacam o ponto fraco mortal do tubarão branco, a imobilidade tônica. Com um golpe preciso para virá-lo de barriga para cima, a orca deixa este predador completamente indefeso. Depois, concentra-se em extrair o seu fígado, rico em nutrientes, abandonando o corpo do tubarão como prova do seu poder. Estes gigantes marinhos possuem uma inteligência social extraordinária. Utilizam um sistema complexo de sons para se comunicarem e se orientarem. Cada grupo de orcas tem o seu próprio dialeto, uma linguagem única que apenas os membros da família podem compreender. Vivem em unidades familiares muito unidas e permanecem juntas durante toda a vida. No entanto, por trás da aparência de um predador supremo, esconde-se uma profundidade emocional surpreendente. Uma mãe orca empurrou com insistência o corpo sem vida do seu filhote recém-nascido durante 17 dias. Apesar da força das correntes marinhas, a mãe percorreu mais de 1.600 quilômetros para impedir que ele afundasse. Aquilo não era apenas instinto, mas uma expressão de inteligência superior e de um amor maternal sagrado.
A sua viagem através das ondas faz parte das histórias que a natureza conta desde tempos remotos. A baleia azul, a baleia jubarte e a orca são testemunhos vivos do fascínio do oceano. Enquanto uma espécie eleva cantos profundos, a outra, com a sua inteligência e as suas emoções complexas, recorda-nos a grandeza da criação. Sob as águas azuis, continua uma sinfonia interminável entre a sobrevivência e os vínculos invisíveis. Sob a luz dourada do entardecer sobre a superfície do mar, uma silhueta ancestral desliza em silêncio. As tartarugas marinhas não são simples criaturas do oceano. São viajantes do tempo, portadoras do sangue de antepassados que já existiam desde o Cretáceo, há mais de 110 milhões de anos. Com uma expectativa de vida que pode superar os 100 anos, cada tartaruga é uma biblioteca viva que conserva a memória do oceano. A sua vida é uma epopeia de resistência. Desde o instante em que rompem a casca e emergem da areia, as pequenas tartarugas devem iniciar uma grande travessia de mais de 8.000 quilômetros. É uma das corridas pela sobrevivência mais cruéis do planeta, onde devem enfrentar monstros por todos os lados. Estes futuros guardiões devem utilizar uma bússola biológica extraordinária para se orientarem na imensidão do oceano. Para sobreviverem até a idade adulta, as tartarugas marinhas tornaram-se mestres da camuflagem e da fuga. Devem evitar constantemente a perseguição das orcas e dos tubarões-tigre, que consideram o seu casco um desafio para as suas mandíbulas. Apenas um em cada 1.000 filhotes consegue sobreviver para completar o ciclo do destino. Regressam com precisão à mesma praia, onde nasceram com o fim de se reproduzirem e darem continuidade à sua espécie. No entanto, as tartarugas marinhas não lutam apenas pela sua própria vida. São guardiões silenciosos que carregam sobre as suas costas o equilíbrio de todo o ecossistema marinho. Com cada mordida sobre as pradarias marinhas, as tartarugas verdes ajudam a regenerar estes grandes bosques submarinos. Estas pradarias são maravilhas da criação, capazes de absorver carbono com uma eficácia até 35 vezes maior que as florestas tropicais. Nos recifes de coral, as tartarugas cumprem um papel essencial ao controlar as populações de esponjas. Impedem que estas invadam e sufoquem os corais cheios de cor. Mas estes gigantes ancestrais enfrentam agora uma sombra mais aterradora que qualquer predador: a era dos resíduos plásticos. Todos os anos, 8 milhões de toneladas de plástico chegam ao oceano como uma sentença de morte flutuante. Os sacos de plástico, que se deslocam pela água com o aspecto de medusas, tornaram-se armadilhas mortais. Mais de 50% das tartarugas marinhas do mundo já ingeriram plástico, sofrendo dores terríveis antes de afundarem num sono eterno. Se estes viajantes desaparecerem, os recifes de coral transformar-se-iam em cemitérios brancos e o ciclo da vida ficaria quebrado para sempre. As tartarugas estão se esgotando na sua missão.
Despertaremos a tempo de as proteger antes que seja tarde demais? Deixando para trás as pegadas silenciosas das tartarugas marinhas, entramos em mar aberto. Vamos nos encontrar com uma entidade que desafia todos os limites da imaginação. Trata-se da baleia azul, o ser vivo mais grande que já existiu na história do planeta. É uma maravilha viva que supera de longe o tamanho dos dinossauros predadores mais famosos. Com um comprimento que atinge os 30 metros e um peso colossal de mais de 200 toneladas, representa a máxima expressão do desenho natural. Cada parte do corpo deste rei é um milagre biológico. O seu coração tem o tamanho de um automóvel de luxo e pode pesar até 600 quilos. Com cada batida lenta, mas poderosa, impulsiona 220 litros de sangue através de artérias tão largas que uma criança poderia nadar no seu interior. Até a sua língua pesa tanto quanto um elefante adulto e oferece espaço para que mais de 50 pessoas se mantenham de pé. Mas o seu verdadeiro poder reside na sua chamada, o som mais intenso já registrado no mundo natural. Com uma intensidade de até 188 decibéis, esta vocalização de baixa frequência rompe o silêncio do oceano. Pode ressoar a mais de 1.600 quilômetros de distância, permitindo que estes reis solitários encontrem parceiros. Apesar de possuir um tamanho sem precedentes, a existência da baleia azul depende de um ser diminuto, o krill. Todos os dias, um adulto consome até 4 toneladas de alimento, o que equivale a cerca de 40 milhões destas pequenas criaturas. Enquanto atravessa o oceano, engole até 90 toneladas de água de uma só vez. Utiliza as suas barbas como um filtro natural para reter a vida e devolver ao mar a água limpa. Os cientistas chamam este processo de bomba das baleias. Ao mergulharem e regressarem à superfície, transportam nutrientes essenciais como ferro e nitrogênio para as camadas superiores. Este fertilizante alimenta o fitoplâncton, organismo vegetal que produz 50% do oxigênio da Terra. Uma baleia azul pode armazenar uma quantidade de carbono equivalente a de 30 mil árvores maduras. A sua viagem migratória é uma epopeia fora do tempo. Estes gigantes de centenas de toneladas podem atingir velocidades de até 50 km por hora. Até os seus filhotes são uma maravilha, pois ao nascerem medem 7 metros e pesam 2,5 toneladas. Graças ao leite materno, os filhotes crescem a um ritmo assombroso de 90 quilos por dia. Em apenas um ano já estão prontos para herdar o trono do vasto oceano. No entanto, este rei governa sobre um trono rachado. Após o massacre provocado pela indústria baleeira do século XX, hoje restam apenas entre 10 mil e 25 mil indivíduos solitários. Não estamos protegendo apenas um animal, estamos protegendo o coração que ajuda a regular o clima do planeta. Continuará ressoando a sua chamada ou desaparecerá para sempre no vazio? Sob a sombra do rei, a baleia azul. Vivem vizinhos cheios de poesia, as baleias jubarte,
com um corpo que pode atingir os 16 metros de comprimento e um peso de até 36 toneladas. Não governam pelo seu tamanho absoluto. Governam pela sua alma de artistas e as suas danças capazes de cativar o coração humano. No meio do oceano imenso, a superfície da água explode de repente quando um gigante se impulsiona para fora das ondas. Desenha um arco perfeito no ar, antes de cair com um estrondo que ressoa como o tambor vibrante da Mãe Natureza. Os seus golpes de cauda, que podem elevar-se até 5 metros, não servem apenas para desprender parasitas. São também uma linguagem de força e liberdade. Mas a sua verdadeira beleza encontra-se nas melodias misteriosas que emergem das profundezas. Os machos cantam juntos uma canção sincronizada, uma complexa sequência de notas que pode durar até 20 minutos. Estas melodias não permanecem imóveis, mudam todos os anos e propagam-se ao longo de milhares de milhas náuticas. Criam uma rede cultural de música oceânica que a humanidade apenas começa a compreender. No meio desse mundo de coros majestosos, existe uma história dolorosa de solidão eterna, a baleia de 52 Hz. Enquanto seus semelhantes cantam em frequências de entre 15 e 25 Hz, esta baleia emite a sua chamada a 52 Hz. Durante décadas, vagou sozinha pelos oceanos, enviando mensagens de amor sem nunca receber uma resposta. O seu canto é demasiado agudo para que outras baleias possam ouvi-lo. Isto torna a criatura mais solitária do planeta, condenada a vagar numa viagem sem destino. Ainda assim, o sangue das baleias jubarte continua transbordando vida. Todos os anos realizam uma grande migração de 8.000 quilômetros desde as águas geladas da Antártida até as costas quentes da Bahia, no Brasil. Ali, o arquipélago de Abrolhos torna-se um teatro natural, onde as mães cuidam dos seus filhotes, que já pesam mais de 1 tonelada. Os pequenos crescem com rapidez graças ao leite materno rico em nutrientes. Aprendem a nadar de costas e a mudar de direção usando as suas nadadeiras peitorais de 5 metros. Esta maravilha hidrodinâmica permite-lhes atingir velocidades de até 27 km por hora para escapar dos predadores. E quando a fome as chama, estas artistas transformam-se de repente em estrategas geniais com a sua técnica do anel de bolhas. Coordenadas com precisão, expulsa círculos de bolhas para encurralar milhares de peixes pequenos. Criam uma prisão invisível antes de se lançarem juntas para sair para a superfície e desfrutarem de um grande banquete. As baleias jubarte recordam-nos que o oceano é um reino cheio de emoções. Cada canção é um fragmento da alma, e cada viagem é uma epopeia entre incontáveis ondas. O sol mal toca a superfície da água quando os golfinhos quebram o silêncio com uma exibição deslumbrante. O oceano desperta numa explosão de alegria e energia. Sob as águas de cor esmeralda, os golfinhos executam estratégias de caça que só podem ser descritas como geniais, com corpos de entre 2 e 4 metros de comprimento.
possuem uma arma secreta: a ecolocalização. Ao emitir impulsos sonoros e receberem os seus ecos, podem ver as suas presas mesmo sob a areia. Dentro do grupo, cada indivíduo assume um papel estratégico para formar uma unidade de ação quase perfeita. Cercam cardumes de peixes pequenos e batem na água com a cauda para criar confusão. Coordenam cada movimento com uma precisão guiada por um cérebro extraordinariamente desenvolvido. Mas a vida dos golfinhos não se limita à caça. Também são os grandes artistas do entretenimento. Os cientistas registraram comportamentos surpreendentes em golfinhos jovens que brincam com peixes-balão. Passam-nos suavemente de um indivíduo para outro, estimulando o peixe para que liberte pequenas quantidades de tetrodotoxina em doses baixas. Esta toxina gera um estado de excitação nos seus cérebros. Isto é um sinal de que a sua inteligência procura experiências que vão muito além do simples instinto. Às vezes, o seu caráter travesso até deixa nervosas outras espécies como as aves marinhas. Desfrutam da vida de uma forma vibrante e imprevisível na imensidão do mar. O mais maravilhoso dos golfinhos é a sua capacidade de conexão altruísta. São mensageiros de paz, unidos à humanidade por um vínculo invisível. Existem histórias de golfinhos que salvam pescadores em perigo ou colaboram com eles no Brasil. A sua coragem revela-se quase incrível, pois já foram vistos golfinhos protegendo pessoas de ataques de tubarões brancos. Na Nova Zelândia, o lendário golfinho Moco guiou 2 cachalotes encalhados de volta a águas seguras. Esta capacidade de empatia deve-se às células fusiformes presentes no seu cérebro. Os golfinhos sentem tristeza quando perdem um membro do grupo e recordam os seus companheiros durante toda a vida. Identificam-se através de assobios característicos, como se fossem nomes próprios únicos. Mesmo nos rituais de acasalamento, oferecem algas marinhas como presentes aos seus parceiros. Deus criou cada criatura com uma capacidade de amar que vai além da razão. Os golfinhos são uma das provas mais luminosas da perfeição da criação. A luz atravessa a água cristalina, ilumina os recifes de coral resplandecentes. É uma cidade que nunca dorme sob a superfície do mar. Os recifes são verdadeiros oásis no meio do oceano, lugares onde a vida brilha com uma intensidade maior que em quase qualquer outro recanto do planeta. Embora ocupem apenas 1% do fundo oceânico, oferecem refúgio a cerca de 25% de todas as espécies marinhas. No Brasil, o ecossistema de corais de Abrolhos é uma maravilha única. Situado em frente à costa sul da Bahia, Abrolhos abriga enormes formações de coral conhecidas como chapeirões. São estruturas em forma de cogumelo que se elevam das profundezas e criam um espaço tridimensional majestoso. Nesta cidade movimentada, cada habitante cumpre uma função vital. O peixe-papagaio, com as suas fortes mandíbulas, mastiga constantemente fragmentos de coral morto para limpar o recife. Ao fazê-lo,
cria sem querer finas faixas de areia branca. Mais acima, os agressivos peixes donzela defendem os seus jardins de algas contra qualquer intruso. Mas no centro dos pactos mais estranhos encontra-se o peixe-palhaço. É uma pequena criatura com o seu inconfundível traje laranja e branco que realiza uma dança de sobrevivência junto à anêmona do mar. O peixe-palhaço encontra segurança absoluta entre os tentáculos venenosos da anêmona, um lugar onde qualquer outro peixe ficaria paralisado instantaneamente. O segredo está numa camada especial de mucosidade que o torna imune ao veneno. Isto transforma a anêmona numa fortaleza impenetrável perante predadores como garoupas ou moreias. Em troca, o peixe-palhaço atua como um guardião fiel, afugenta com determinação os peixes borboleta, especialistas em devorar os tentáculos das anêmonas. Até os seus movimentos constantes ajudam a melhorar a circulação da água. Isto aumenta o fornecimento de oxigênio para a sua companheira simbiótica. As relações dentro do recife são ainda mais complexas e fascinantes. O peixe-palhaço deve sobreviver com habilidade dentro de uma rede de vizinhos diversos. Deve manter-se atento perante os peixes limpadores, que eliminam parasitas, mas podem ser oportunistas. Também deve manter uma distância prudente dos peixes donzela, extremamente territoriais. Em especial, a sua estrutura social é uma prova extraordinária de adaptação. Se a fêmea dominante morre, o macho maior muda de sexo para ocupar o seu lugar. Isto assegura a continuidade da família no coração desta exigente cidade de corais. No entanto, esta cidade resplandecente encontra-se à beira da deterioração. As alterações climáticas elevam a temperatura da água, provocando o branqueamento dos corais. Isto causa a morte massiva das anêmonas. Quando as anêmonas perdem a sua cor e murcham, o peixe-palhaço e muitas outras espécies pequenas perdem a sua fortaleza protetora. Ficam vulneráveis perante os predadores. Se desaparecer a harmonia entre o peixe-palhaço e a anêmona, todo o ecossistema de abrolhos poderia colapsar. Cada criatura é um elo sagrado na obra-prima da criação. Protegê-los não significa salvar apenas um peixe, significa preservar o pulsar vital de todo um reino lendário de corais. Semana que vem a gente volta trazendo mais curiosidades desse mundo dos oceanos profundos em todo o nosso planeta. Se você quiser participar, ó, tem aí o nosso Instagram, tem as nossas redes sociais, tem o nosso TikTok, onde você confere as matérias, as nossas equipes e muitas curiosidades desse universo animal. Então, beijos e até o próximo programa.